Oi, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de BioC do Cursinho em Foco. Tá, vamos lá. Tá, o que a gente vai falar nessa aula é meio... O esquema vai ser meio parecido com o da aula anterior. Então vão ser dois temas. Eles não têm muito a ver com eles. Aqui, na vida real, tem, mas eu vou explicar como se fossem duas coisas separadas. Então, tipo, eles são desconexos entre si. E eu vou disponibilizar um material só de sucessão ecológica, que é o primeiro assunto. E de relações ecológicas, essa vai ser a primeira aula. A aula que vem vai ser a continuação. Daí eu faço um material só dos dois. Beleza? Tá. Sucessão ecológica. O que é isto? Sucessão ecológica a gente vê a nível de comunidade. Ou seja, sucessão vem tipo de seguintes, né, de uma evolução, vamos dizer assim, né, tipo um atrás do outro. E ela basicamente se refere aos padrões de mudança de uma comunidade ao longo do tempo. Por exemplo, aqui, não tem que se imaginar como se aqui fosse um gráfico mesmo. Então, tipo, é o mesmo lugar que ao longo de vários anos, vários milhões, centenas, sei lá o que, altera a comunidade que ali está presente. Então, você vai ter um estado inicial, que é um estado bem permeável, vamos dizer, e a partir desse ponto inicial que você tem essas alterações. Sucessão acontece de dois jeitos. Você tem a sucessão primária e a sucessão secundária. O que eu falei de estado inicial, de ponto de partida. Na sucessão primária, você pega um lugar que nunca foi habitado antes. Então, tipo, um lugar inóspito, vamos dizer assim, bem cru. Como exemplo, ilha vulcânica. Tá tendo aí, aconteceu a erupção do vulcão Krakatoa na Indonésia. E o que acontece? Quando você tem uma erupção de vulcão, você tem lava derramando em tudo, a lava mata tudo, os bichos, planta, o que tiver. Você fica só com aquele pedaço de rocha. Esse pedaço de rocha que vai ser o ponto de partida para você ter um início de sucessão ali. Então você começa a ter só rocha, que passando milhões de anos você vai começar, não milhões de anos, mas passando vários anos, você vai ter instalação de algumas plantas e você vai tendo essa mudança. E a sucessão secundária, ela acontece em um lugar que já tinha, tipo, né, uma estrutura, uma comunidade acontecendo ali, só que por um fator que a gente chama de perturbação, você elimina essa comunidade. Você deixa, tipo, o lugar cru, nu, né? E o lugar tá lá, tipo, desolado, tá lá. Meu Deus, não tem mais nada. E daí você começa a ter uma instalação de uma outra comunidade que vai se desenvolvendo ali com o passar dos anos. Elas são... A única diferença entre as duas é isso. Uma é um lugar que nunca foi... Um lugar que nunca teve vida, e na outra, tipo, já tinha, e isso dá umas certas influências em como essa nova comunidade vai se estabelecer. Vamos lembrar, comunidade é o conjunto de populações de diversos organismos ali. Quando a gente fala de sucessão, a principal perfil de comunidade que a gente vê é a comunidade vegetal. Então, quais plantas que vão estar habitando aquele lugar e substituindo outros, etc. Em sucessão você tem dois conceitos, que é o conceito de produtividade primária.
Lembra lá da nossa questão de ecossistema, produtores, compositores, decompositores? Então, produtividade se refere aos produtores, justamente as comunidades vegetais, as plantas, que vão estar, né, através de fotossíntese, produzindo oxigênio, né, pegando o gás carbônico da atmosfera e convertendo isso em oxigênio. Então, produtividade primária bruta se refere à questão de, não questão de oxigênio, mas na questão de glicose, de energia. Lembra lá na aula de ecossistemas e na aula de pirâmides que a gente fala que a base, né, de uma pirâmide, a base de uma cadeia trófica, que são os produtores, eles têm uma quantidade muito maior de energia do que os níveis seguintes. E aqui no caso, a gente fala que é só a energia que a planta produziu. Então, é tudo que as diversas plantas, na real, produziram através da fotossíntese. Isso é a bruta. A produtividade primária líquida se refere a tudo que foi produzido, ao resto. Porque as plantas fazem a energia e consomem ela. Então sobra um tanto, que a gente chamou antes de energia disponível para o consumidor. Aqui, nesse perfil, a gente vai chamar de produtividade primária líquida, que é justamente essa energia que sobra, que a planta não utilizou, que as plantas não utilizaram, no caso. Então lá. Uma sucessão acontece, tem 3 fases aproximadamente que são características. A primeira fase são os indivíduos, né, as plantas pioneiras ou ecéses. O que são essas plantas pioneiras? Numa sucessão primária, elas não são exatamente plantas. A gente vai ter líquens, que são associações entre fungos e algas, e eles se instalam em tudo: pedra, concreto, madeira, vidro. Então, quando os líquens chegam, por exemplo, a um lugar de sucessão primária, eles vão se instalar nessas rochas e vão dissolver essas rochas, transformando isso em sedimento, que com o passar de decomposição você faz solo. Porque solo, o que é um solo? Vamos lá. Solo é sedimentos, né? Tipo, geralmente os solos são compostos ou de argila ou de silt, que é um tipo de sedimento, ou de areia, combinados com água e matéria orgânica. Então, quando você tem esses líquens, eles transformam a rocha em sedimentos, e junto deles também vem musgos, vem micro-organismos, etc., que vão morrer, se decompor, se não decompostos, produzindo matéria orgânica. Essa interação de matéria orgânica com os sedimentos e a água vai começar a produzir solo. Esse solo é o que permite a chegada de outros organismos seguintes. Então, é isso. Isso no caso de uma sucessão primária. Numa sucessão secundária, você já tem solo pronto. Ele só está, tipo, sem plantas, por exemplo. Então, você vai ter, geralmente, plantas de pequeno porte, dependendo da perturbação que levou, né? Se for, por exemplo, uma queimada, você varre tudo, só fica, tipo, o solo cru lá. Então você vai ter desenvolvimento de plantas tipo, de pequeno porte, tipo grama, algumas ervas, que resistem ao fogo e conseguem crescer de volta. Então, uma característica dos dos organismos pioneiros, uma sucessão, é que eles são bons colonizadores. Tem um lugar vazio, ele chega, ele consegue se instalar perfeitamente.
Ele não é fresco, então ele resiste a muitas coisas. Aí, vamos dizer, ele não é fresco, né? O tá lá, ele tipo, que delícia, vou ficar aqui, tem tudo de bom pra mim. E naqueles conceitos lá de produtividade, eles têm uma alta produtividade líquida, porque eles eles não consomem muito, eles não precisam de muita energia. Eles são organismos de crescimento, tipo, musgos e líquens são de crescimento lento. Então eles não precisam, tipo, de gastar muita energia. Mas claro que, tipo, como eles são pequenos, eles não vão produzir tanta. Então a produtividade primária bruta deles é bem baixa. Então, se eles já não produzem tanto e já não consomem tanto, tipo, o lucro é absurdo. Então, esse lucro é a produtividade primária líquida. E como eu falei que eles são bons colonizadores, é porque eles chegam, eles se espalham. Então, ó, é uma reprodução danada. Então, por mais que eles sejam lentos, eles estão o momento todo ali. Eu vou falar de... Vai ter aula de sexo de plantas. Não é tão sexual. Então, eles estão lá, eles preparam, eles vão ao longo de vários anos, esse negócio demora anos e anos e anos, pra você, tipo, criar condições, né, de solos, se for uma sucessão primária, ou, tipo, de restabelecer umas condições adequadas para a chegada de outros organismos, que são os organismos intermediários, ou séries, porque uma série é uma coisa atrás da outra. Então ele está vindo atrás da outra. Não tem muito... como posso dizer? Tipo, uma definição muito... Tipo, organismos intermediários são só esses. É uma gama imensa. Porque, assim, depende muito da comunidade vegetal que estava ali, tipo, do clima, de chuva, de umidade e tal, que estava ali antes. Então, tipo, o exemplo mais clássico que dão é de floresta. Mas você tem sucessão acontecendo, por exemplo, em campos. Tipo, lá no material extra de biomas, tem o bioma de campo, né? Que ele acontece, por exemplo, aqui no Brasil, nos pampas, que é basicamente, tipo, gramas e ervas, tipo, quilômetros de distância. Mas eles passam por... Aquilo também já passou por uma sucessão. Às vezes aquilo é uma fase intermediária, por exemplo, ou às vezes aquilo é a fase final. Então, uma fase intermediária, ela varia muito de ambiente para ambiente. Mas geralmente, o que tem? Você começa a aumentar a diversidade de espécies daquele local. Então, aqui vou estar dando o exemplo de uma sucessão que vai resultar numa floresta. Você vai ter, por exemplo, mais plantas herbáceas, né, que são tipo plantas de pequeno porte, gramas, que vão estar contribuindo para a chegada de arbustos, por exemplo, árvores de pequeno porte, porque você tem todo, tipo, esses organismos intermediários, eles também vão estar preparando o solo, eles vão estar, tipo, contribuindo para ter mais matéria orgânica, para você ter mais nutrientes, que é o tema de aulas futuras, que é o chamado de ciclos biogeoquímicos. Mas, enquanto você aumenta a diversidade, você começa a ter um decréscimo da produção primária, líquida. Por quê? Você começa a ter maior produtividade bruta. Então, tipo, eles estão fazendo mais energia. Só que eles também estão, como eles são maiores, eles vão consumir mais energia. Até porque eles têm também um crescimento mais rápido do que o crescimento de musgos e líquens anteriormente.
Então eles vão estar consumindo muita energia e vão estar fazendo muito. Então a produtividade líquida já começa a ser um pouco menor do que era antes. Então aqui você tem um perfil meio misto das coisas, dependendo, claro, da comunidade que você está avaliando. Mas demora, tipo, é tão demorado quanto era antes, porque depende de vários fatores para o andamento das comunidades. Justamente, nas comunidades, essa sucessão ocorre desde que não tenha, tipo, perturbações, né, como exemplo, uma nova erupção vulcânica, uma nova queimada, uma enchente, um furacão, que, tipo, devaste de novo e que permita o acontecimento, que daí vai ter que acontecer toda aquela sucessão de volta lá com os pioneiros novamente. Depois da fase intermediária vem a fase clímax, que é aquilo que eu estava falando. Um ambiente de campo, ele pode estar sendo tanto uma fase intermediária quanto uma fase clímax, que é o estágio final, né? Ele é o estágio mais, tipo, estável de tudo daquilo. Porque você não vai ter, tipo, mudança de formas de vida, por exemplo. Você vai ter, tipo, no caso de uma floresta, você vai ter, tipo, várias árvores. As árvores estão, tipo, fechando tudo, não tem espaços muito vazios. E você já tem o solo, tipo, mais cheio de matéria orgânica. Você já tem uma produtividade bruta bem maior. Mas, de novo, a produtividade, como elas produzem muita energia, só que elas gastam muita energia porque elas são enormes. Então você tem uma produtividade líquida bem baixa. E elas são o que a gente chama de boas competidoras. Uma árvore, por exemplo, ela não consegue, tipo, se instalar num lugar, tipo, cru, né, um lugar nu, que acabou de ser perturbado, tão fácil quanto, por exemplo, sei lá, um líquen, um musgo. Mas quando ela tem condições para crescer, não tem para as outras. Ela tá, tipo, e vai crescer, vai pegar tudo que ela precisa, e as outras vão, tipo, sofrer. E é isso. São basicamente isso. É uma substituindo a outra. Então, algumas espécies, né, algumas formas de, no caso, tipo, de plantas, vão suprimir outras que vão acabar, ou essa população acaba se extinguindo, tipo, você não tem mais resquícios dessa população, por exemplo, desse musgo ali, no caso, ou você tem, tipo, bem pouco isolado em certas condições. Então, por mais que, tipo, você tenha essa substituição, né, no segundo caso de que você tem alguns isolados, você tem uma biodiversidade no estágio clímax muito alta, porque você tem, tipo, diversas espécies de árvores, essas árvores carregam plantas nela, você tem as herbáceas, você tem gramas, tem musgos, tem líquens, tem... E junto com elas, junto da associação, claro, que ela não tá falando, mas aqui vem os animais também. Então, quando você tem lá plantas herbáceas de pequeno porte, com flor, você começa a ter mais insetos. E com a chegada de insetos, você tem as aves, e com aves você acaba tendo chegada de, sei lá, cobras, e assim sucessivamente, né? Nessa minha lógica, você vai ter, tipo, uma migração, uma expansão de uma cadeia trófica para esse lugar, né? Uma teia trófica para esse lugar. Que é justo, tipo, o acaso, né? Às vezes uma ave não chega num lugar, mas chega em outro. Tudo depende, né? Essa é a principal coisa na biologia. Tudo depende. Então, aqui, que nem eu falei, a produtividade primária líquida, ela é maior na fase pioneira, e ela decresce enquanto que a biodiversidade, né, a diversidade de espécies, ela aumenta, e aqui ela tende a variar justamente por
por essas questões de competição, né? Um ganha do outro, um perde. Então, ao longo de uma sucessão, o que acontece? Vamos destacar. Você aumenta a biodiversidade, a biomassa, né? Porque você carrega um musgo numa mão. Você não consegue carregar uma árvore de 13 metros de altura, né? Então você tem uma quantidade de matéria orgânica viva muito maior. Além, né, essa questão de fotossíntese, que é a produtividade primária bruta, basicamente, e essa complexidade de formas de vida, com uma diminuição da produção líquida e, claro, da taxa reprodutiva, porque tem árvores que demoram tipo muitos anos para se reproduzir. Tem umas que é todo ano, tem outras que não. E, cara, é uma loucura. É tipo assim, é um jogo de sorte e azar. Ok? Passando para o segundo conteúdo, que é o de relações entre seres vivos, né? Relações ecológicas. O que é isso? Porque nada está isolado no meio ambiente. Nenhuma forma de vida é independente. Todo mundo precisa de várias formas de vida vizinhas para sobreviver, crescer, se reproduzir. Essas relações, a gente divide elas em 4 tipos. Relações intraespecíficas e relações interespecíficas. Tá, o que é cada um? Desmembrando as palavras. Intra, quer dizer interno. Específica, espécie. Então, dentro da mesma espécie. São relações que acontecem, por exemplo, vamos dar um exemplo, de humano para humano, de cachorro para cachorro, de sabiá para sabiá, de minhoca para minhoca. E as relações interespecíficas, inter quer dizer ao redor, né? Vamos lembrar, interbairros. É o quê? Aquele ônibus que não passa em um só bairro, passa em vários bairros vizinhos. Então, uma relação interespecífica são relações de espécies diferentes, mas que são vizinhas, que compartilham o mesmo habitat, por exemplo. E dentro de cada uma você tem 2 critérios. As relações harmônicas, que são tipo harmônico de tudo na paz, que delícia, maravilha, E as relações harmônicas, que são tipo foda, né? Difícil isso, né? Tipo umas coisas tipo tensas, assim. Nessa aula a gente vai falar só das relações interespecíficas. Na aula que vem a gente fala das interespecíficas, porque elas são mais complexas. Começando lá. Interespecíficas, harmônicas. Vamos começar com coisa boa. Uma das relações interespecíficas, harmônicas, é a relação de colônia. Colônia não é aquele perfume, não é só aquele perfume que você compra da Natura, do Boticário. Eu devia ter feito merchandising. Não foi pago pro marketing. Tá. Uma colônia significa o quê? São vários organismos da mesma espécie que vão estar unidos numa mesma unidade. Né? Uma mesma unidade, no caso, tipo, você não vê eles espalhados, você vê eles, tipo, juntinhos. E não tem... Eles são unidos, vamos dizer, tipo, de forma anatômica ou morfológica, né? Cada um é cada um, mas eles precisam dos outros para sobreviver. Tipo, eles compartilham alimentos entre si, né, nutrientes, funções reprodutivas. E as colônias elas têm 2 tipos. Colônias homotípicas e heterotípicas. Homo é igual, típica é tipo, mesmo tipo igual. Ou seja, em colônias homotípicas, no caso aqui, esse coral, todos os organismos são iguais. Eles todos se alimentam, todos se reproduzem,
todos formam essa colônia, né? Essa unidade, que é o coral. Em organismos heterotípicos, você tem uma divisão de funções, por exemplo. O caso mais comum é isso daqui, que é uma caravela portuguesa, aquele bicho que no verão causa acidente em praia. E ela não é um organismo só, é uma colônia de múltiplos organismos, né, múltiplos indivíduos no mesmo corpo. Só que ela tem divisão de funções. Como assim? Você tem aqui são coisas minúsculas que aqui no caso funcionam, né, trabalham para manter essa bolsa de flutuação. Daí você ainda tem aqui, por exemplo, organismos que desempenham funções de alimentação, de defesa e de reprodução. Tipo, é a mesma espécie, são múltiplos indivíduos da mesma espécie, no mesmo corpo, só que cada um contribui de um jeito diferente para manter esse corpo, essa unidade. E, além disso, você tem outra relação, são as sociedades. Os exemplos mais clássicos são as sociedades de insetos, de abelhas, cupins, formigas. Por quê? Uma sociedade são os indivíduos, eles são independentes entre si, né? Eles não são grudados, cada um é cada um, mas eles também têm divisões de funções. Então, no caso por exemplo, de uma sociedade de abelhas, você tem a abelha rainha, que comanda tudo, que bota ovo. Você tem os zangões, que fazem a defesa. E tu tem as operárias, que, né, buscam comida, cuidam dos ovos, etc, etc, etc. Cada um faz sua parte para manter aquela estrutura. Uma sociedade humana também tem isso, né? Você tem divisão de funções, né? Divisões de trabalhos. Você tem o agricultor, você tem o cara de indústrias, tem o professor, que cada um contribui de um jeito para estruturar essa sociedade. Humanos não são tão vistos em ecologia, né? Para isso você tem, né, aquela ciência própria de sociedade humana, que é sociologia. Né? Todas as ciências sociais são baseadas nesse conjunto, mas a ecologia dá umas pinceladas, né? Um pouco nessa parte de sociologia e outras áreas, tipo, de humanas, geografia, economia, enfim. E uma outra relação são as relações de reuniões. Uma reunião é basicamente, por algum motivo, os indivíduos se reúnem ali e fazem o que tem que fazer. Por exemplo, aves migratórias, né? Um caso de... A gente tem muitos exemplos disso, mas vou citar flamingos. Flamingos, eles viajam em bando, daí chegam vários, tipo, populações de diferentes lugares, tipo, num lago, por exemplo. Nesse lago, eles se reúnem pra reproduzir, né? Vão lá, dão uns cortejos, faz um tchá-tchá-tchá e geram filhotes que vão, depois, quando eles estão crescidos, essa reunião é desfeita, as populações voltam para os seus lugares e crescem para, no ano seguinte, voltarem a se reunir com um intuito reprodutivo. Ok? Agora passando para as desarmônicas. Finge que tem uma música de suspense também. Uma relação é o canibalismo. Eu não queria mostrar imagens fortes para vocês, então trouxe o cachorro. Canibalismo é aquilo, né? Um indivíduo come outro da mesma espécie. Os exemplos mais clássicos que tu tem são de, por exemplo, louva-a-Deus, que a fêmea come o macho depois da cópula. Às vezes acontece, às vezes não. Tudo depende se a fêmea tá, bem, se o ambiente tá
bem propício, está cheio de recursos, ela não precisa comer. Se tá meio punk assim, ela faz uma refeição ali de homem. Louva a Deus, macho. Assim como acontece também com, por exemplo, o Viva Negra, né? Aquela aranha que a fêmea é gigante, o macho é minúsculo e ele vira refeição depois do tchá-tchá-tchá. E a próxima... Aqui. Lembra que eu falei de competição em sucessão? Então, é isso daqui. É uma relação, no caso, uma relação que justamente tem a disputa por um recurso. Uma competição intraespecífica é justamente indivíduos da mesma espécie, né? Como são da mesma espécie, eles vão ter nichos ecológicos praticamente iguais. Então, claro que tem chance de competição entre eles. Um está precisando de um recurso que o outro também está precisando. Quem vai ganhar? No caso de intraespecífica, você tem essa competição por recursos, como por exemplo, comida. Aqui. No caso de plantas, né, e de outros organismos sésseis, que ficam parados. A questão de espaço. Né, você não consegue ter... Por exemplo, quando você pega um pacotinho de sementes, fala lá, plante cada semente a tantos centímetros uma da outra. Por quê? Porque se você plantar as duas lado a lado, a que colocar a raiz primeiro vai sugar toda a água e nutriente, e a outra vai, não ter água e nutriente suficiente e morre. Então você só vai ter lucro de uma. Se colocando elas afastados, por mais que uma emita a raiz primeiro que a outra, ambas vão conseguir se desenvolver. E daí você tem duas. Então, é bem evidente isso nas plantas, essa necessidade de espaço, tanto de luz, porque se elas estão muito juntas, uma cobre a outra. E a que está em cima pega mais sol que a de baixo. A de cima faz mais fotossíntese e tem mais energia que a de baixo. Ela consegue crescer mais, cobre mais, essa pode morrer. E uma outra relação é a questão de sexo. Muitos animais, por exemplo, disputam entre si por fêmeas, por domínio de bando, né? Um bando é uma reunião, tecnicamente, eles estão motivados em alguma coisa. Então, os machos, né, no caso que são dois... Sei lá que bicho é esse? Acho que é um antílope, não sei. Eles disputam, né, com um conflito físico, para ver quem que é o mais forte, quem que é o maior, que vai vencer e assim conseguir, por exemplo, a fêmea, o domínio do bando. Acontece em diversas espécies. Eu preparei um material só para isso, né? Essa competição por acasalamento, que a gente chama de... que tem um nome em conceito, uma visão evolutiva, que é chamada de seleção sexual. Eu fiz material, vou colocar no Classroom, junto com os slides e o material de sucessão. Então, tá lá. Então, basicamente, é isso. A aula, né? Questão de sucessão e de relações ecológicas, intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Aula que vem a gente fala das interespecíficas e é muita coisa. Tá, vamos fazer um exercício. Esse daqui é da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Leia o texto a seguir. A sucessão pode ocorrer em uma área abandonada pelo mau uso do solo ou por exaustão da fertilidade. Inicialmente apresenta um processo pioneiro de propagação no solo por plantas bem primitivas que são capazes de viverem da água e da rocha viva ou dos horizontes mineralizados do solo. Assinala a alternativa que indica o tipo de sucessão ecológica caracterizada nesse texto e sua correta definição. Sucessão clímax. Letra A. Expressa o máximo desenvolvimento possível do ecossistema. B. Sucessão de séries. Descreve as primeiras espécies vegetais que conseguem
se estabelecer. Sucessão primária. O substrato não era previamente ocupado por organismos. D. Sucessão secundária. O substrato já foi anteriormente ocupado por uma comunidade. E. Sucessão final. As mudanças resultam de processos biológicos internos à comunidade. O que o texto fala? Uma área abandonada pelo mau uso do solo por exaustão de fertilidade. Se você tem uma área abandonada, ou seja, aquela área já foi ocupada. Se a área já foi ocupada, ela é um processo, uma sucessão secundária, né? Tudo indica isso. Inicialmente apresenta um processo pioneiro de propagação no solo por plantas bem primitivas, que são capazes de viverem da água e da rocha viva ou dos horizontes mineralizados do solo. Por mais que aqui plantas bem primitivas viverem da água e da rocha viva, por mais que aqui você tenha uma ilusão de que seja uma sucessão primária, vale ver que depende, por exaustão de fertilidade, você entende um solo que não tem mais nutriente. É basicamente um solo morto. Não sei nem se é esse o termo que utiliza. Então, você acaba tendo, por exemplo, exposição de rocha viva, ou você tem algumas pedras anexas àquilo, e claro, você vai ter essa chegada de organismos pioneiros. A resposta correta é D, porque você tem, que nem a gente falou aqui, o solo foi abandonado, então ele já tinha alguma coisa. Então ele já sofreu, já abrigou plantas, abrigou uma comunidade, só que morreu, entre aspas. Então a sucessão secundária vai se tratar, né, de organismos que vão chegar lá e vão curar, né? Não colocar curar, mas melhorar um pouco aquelas condições. Questão 2. Universidade. Esqueci o nome. A reprodução é um aspecto de grande relevância na história natural dos animais. Através dela, uma espécie permanece na história evolutiva. Além de atuar na promoção da variação das espécies, elemento-chave para a seleção natural. Para muitas espécies, a reprodução é o objetivo final de sua existência, de modo que muitas morrem após a reprodução. A exemplo, podemos citar as fêmeas de algumas espécies de invertebrados que predam os machos após a cópula. Essa interação é também conhecida como canibalismo sexual, e teria evoluído nessas espécies por quê? A. Canibalismo sexual ocorre apenas para a redução e controle do número de indivíduos da mesma espécie. B. Canibalismo sexual ocorre apenas quando as condições do meio se tornam extremas. C. Ao devorar o macho, a fêmea garante que apenas os seus genes sejam passados para a prole e não os do macho. D. O canibalismo sexual é um exemplo de comensalismo. E. O canibalismo sexual é um exemplo de interação intraespecífica desarmônica. A mais, vamos eliminando umas. No canibalismo ocorre redução e controle de indivíduos da mesma espécie. Nada a ver. A fêmea não está querendo fazer uma dinâmica, fazendo um gráfico da dinâmica populacional de todos os organismos da espécie dela. B. Canibalismo sexual quando as condições do meio se tornam extremas. Se as condições do meio se tornam extremas, os indivíduos não têm chance de se reproduzir. Que lembra, né? Eu falei daquele negócio de gradiente. Quando você tem algo acima desse gradiente, o indivíduo ou ele cresce ou ele se reproduz. Não. Quando está muito extremo, ele não vai ter chance de reproduzir. Ou ele ainda consegue crescer ou só sobreviver.
Então, tipo, não tem... para se reproduzir tem que estar, tipo, com um vigor potencial para fazer o tchananã. Ao devorar o macho, a fêmea garante que apenas seus genes sejam passados para a prole. Eles já fizeram um vapo-vapo. Não tem por que fazer isso depois. O mecanismo sexual é um exemplo de comensalismo. Comensalismo é uma relação interespecífica harmônica. É interespecífica e harmônica. Aqui você está matando alguém nessa espécie. Isso aqui não é nada harmônico. Nem nada interespecífico. O canibalismo sexual é um exemplo de interação intraespecífica desarmônica. É o mais correto. Porque um indivíduo sai perdendo da interação. É isso. Aula longa, sim, porque são conteúdos bem complexos. Slides, material de apoio, questões e o material extra sobre seleção sexual que eu falei vão estar no Google Classroom. Então, sigam lá, dúvidas, chega mais. É isso.